Vegas, fim de jogo, o Flamengo vence o Botafogo por 3-0. Nação, não devolveu os 4-0 do ano passado, mas chegou bem perto disso. Não foi um jogo excepcional do time do Flamengo, mas o mais importante é que o Flamengo venceu bem. Venceu por 3-0, que é um placar muito considerável diante do atual campeão brasileiro e da Libertadores. Como eu disse, não foi um jogo maravilhoso, mas o mais importante de tudo são os 3 pontos. E no final de tudo, o Flamengo fez um placar bom, um placar muito considerável, um placar aceitável e saiu vitorioso lá do Nilton Santos. Então vem comigo, nação, que eu vou contar um pouco pra vocês a minha visão do jogo. Começa o jogo, rola a bola, o Flamengo pressionado pelo Palmeiras, seguido pelo Cruzeiro. Pressionado pelo Palmeiras porque estava 4 pontos atrás antes de começar o jogo, né? Porque o Palmeiras estava perdendo para o Bragantino. Do outro lado, tínhamos o Botafogo pressionado, que estava em 5º lugar. David Ancelotti também estava muito pressionado. E eu comentei que ia ser um grande jogo, nação. Mas o Flamengo veio com o Royal. Royal não me agrada, sendo sincera. O mando de campo era do Botafogo, o estádio completamente vazio praticamente. E o Flamengo começou hoje as decisões. Precisava vencer hoje, venceu por 3-0. Domingo começa a batalha maior, né, que tem que vencer o Palmeiras, que é o atual líder, está 3 pontos à frente. Aí na semana que vem o Racing pela Libertadores. Então o Flamengo precisava muito dessa vitória e precisa muito da vitória contra o Palmeiras para enfrentar o Racing de cabeça erguida. O jogo no início era muito bom. Eu achei o Flamengo um pouquinho tímido no começo, tinha que atacar mais esse time do Botafogo. Esse Emerson Royal, nação, ele não tem coragem de correr com a bola pro ataque. Ele pega a bola e toca de lado pro companheiro. É falta de comunicação entre o Emerson Royal e o Pedro no início do jogo. Eu assistindo o nosso Mengão, né, e acompanhando o jogo do Bragantino com o Palmeiras. O Palmeiras estava perdendo ali no início do primeiro tempo do jogo com o Flamengo. E o Botafogo muito forte na marcação, contra-ataque, muita velocidade. E aí aproveitava os espaços que o Flamengo dava quando tentava trabalhar mais as jogadas. Essa jogada lembrou bastante o Botafogo de 2024. O Botafogo era melhor no jogo, o Flamengo não aceitava uma jogada. O Botafogo deixava o Flamengo sair jogando para não dar espaço entre as suas linhas. Então o Flamengo tentava controlar o jogo, tentava administrar. Enquanto isso, o Botafogo saía em velocidade. Emerson Royal, o futebol dele ficou na Europa, nação. E aí, finalmente, aos 16 minutos, Samuel Lino consegue uma finalização de cabeça. Mas a bola não entra. O Flamengo não se acertava, a última bola não saía, o último passe não saía e a finalização não saía. Então era muito erro no início do primeiro tempo. Quando chegava no meio de campo, para frente, o Botafogo marcava mais forte ainda e o Flamengo, consequentemente, perdia a bola. Então, o futebol do Flamengo no primeiro tempo não me agradou, nação, porque era um Flamengo digno de críticas. Era um Flamengo que tocava muita bola, esquecia a velocidade, os lançamentos e esquecia as jogadas de linha de fundo. Então, o Flamengo só dava toque na bola e isso só prejudicava o próprio Flamengo. Isso é por causa do treinador, né? E aí que entra a minha tese. Filipe Luís tem que deixar o Flamengo, nação. Porque você não vê um lançamento em profundidade, você não vê uma jogada de linha de fundo, você não vê velocidade no time do Flamengo. É só toquinho pra lá, toquinho pra cá. E esse Emerson Royal é uma vergonha, nação. Toda bola que ele pegava nos pés, ele jogava pra defesa do Flamengo. Amigos do canal Mundo do Flamengo, o estilo de jogo do Filipe Luís, ele não condiz, ele foge das características do estilo de jogo do time do Flamengo. O time do Flamengo tem estilo de jogo lá em velocidade, lançamentos em profundidade, jogadas de linha de fundo e não ali um time que tem ali um jogo de toquinho de bola pra cá, toquinho de bola pra cá. Então nação, esse motivo entra na minha tese ali de que o Filipe Luís tem que sair do Flamengo. As características do modelo de jogo do Filipe Luís não se condiz com as características de jogo do time do Flamengo em si. E aí, nação, que fala de Emerson Royal e Samuel Lino? O Emerson Royal é disparado a pior contratação da era BAP no Flamengo. Esse é tão ruim que ele consegue ser a pior contratação, pior que Juninho Azerbaijão.
E Samuel Lino, sinceramente, é decepcionante. É a contratação mais cara da história do Flamengo. Perdeu para grandes nomes e simplesmente ele não rende em campo. Não chuta pro gol, quando chuta, chuta errado. É uma decepção. E aí, nação, sai uma jogadaça do Alexandre, cabeçada do Luiz Araújo, mas o Luiz Araújo cabeceia errado. Aí tínhamos, aí o povo falando, que o Flamengo tem mais posse de bola não ganha jogo. Então você vê o Flamengo jogar e você começa a sentir que o Brasileirão já foi. Tanto dinheiro investido, nação, tantos medalhões comprados, contratação mais cara da história do Flamengo, e eu não vi nada. Eu só ouvi falar do Arrascaeta aos 10 minutos de jogo, depois eu não ouvi mais. Aos 30 minutos o Botafogo quase abriu o placar. Então os jogadores do Flamengo não sabiam o que fazer com a bola. O primeiro tempo do time do Flamengo me assustou. O Flamengo queria controlar o jogo, mas não conseguia. Então o Flamengo tinha mais posse de bola, mas não tinha objetividade. Alguém tinha que avisar o Royal que não é pra você jogar contra o seu próprio time. Você tem que jogar pro lado do gol adversário e não pro seu próprio gol. A bola queima no pé do Royal. E aí tivemos o pênalti, nação. Um pênalti, o Luiz Araújo levou um pisão dentro da grande área. O juiz não deu. É outra coisa assim decepcionante. Você vê pênalti assim toda hora dado para outros times. Mas quando é pro Flamengo não é nada, é um toque acidental. A arbitragem do Brasil, a arbitragem brasileira continua sendo o principal nome do espetáculo. Vergonhosamente, porque cada situação, cada jogo é uma situação diferente. O Filipe Luiz, nação, ali no meio do jogo, ele até enxergou os defeitos do time do Flamengo. Mas ele queria mais velocidade, ele queria mais jogadas de profundidade e tal. Mas o time do Flamengo joga como quer. O time do Flamengo não escuta o Filipe Luiz. Então o Filipe Luiz não tem poder de decisão nesse time do Flamengo. Por isso, é mais um dos motivos que ele tem que deixar o Flamengo. Pelo amor de Deus, nação, o Flamengo precisa vender, emprestar ou doar esse Emerson Royal. Arrascaeta faz toda a jogada, dá assistência e o Pedro abre o placar. Ele quase no finalzinho do primeiro tempo. Foi a primeira bola que o Arrascaeta pegou para mostrar todo o seu protagonismo no jogo. O Pedro, que hoje completou 300 jogos pelo Flamengo. A qualidade do Arrascaeta é impressionante, nação. Ele pega a bola, toca pro Pedro e o Pedro pegou a bola na frente do gol, é mortal. Primeiro tempo do Flamengo não foi um primeiro tempo bom. O Flamengo venceu o primeiro tempo no detalhe. Uma jogada só que o Flamengo aproveitou na habilidade do Arrascaeta e na qualidade do Pedro. Aí veio o Botafogo com tudo no segundo tempo, buscando empate a qualquer custo, mas o Flamengo vinha ali se defendendo como podia. O Flamengo até conseguiu suportar muito bem a pressão proposta pelo time do Botafogo. O Flamengo saiu pro jogo, tentou ampliar, Luiz Araújo quase marcou. E o segundo tempo era um jogo mais pesado, mais truncado. A 11 minutos, Filipe Luiz chama Cebolinha e Pulgar. Eu gostei muito dessa substituição. O Cebolinha não está sendo aproveitado pelo Filipe Luiz. E o Pulgar também voltou de contusão, ficou 3 para 4 meses parado. O jogo pegando fogo, os jogadores querendo brigar em campo, os jogadores do Botafogo não estavam aceitando vitória parcial do time do Flamengo. E aí eles começaram a bater nos jogadores do Flamengo. Aí, nação, o Flamengo tem uma grande carência, que é os batedores de falta. Restou apenas lembranças de grandes batedores de falta, como Maestro Júnior, Petkovic, enfim. Amigos do canal Mundo do Flamengo, fim de jogo, o Flamengo vence o Botafogo por 3-0. Olha, nação, o Flamengo fez a parte dele, venceu, tinha que vencer. Era meio que obrigatório o Flamengo vencer. Foi lá, venceu por 3-0, venceu bem. Não foi uma vitória com futebol encantador, mas o Flamengo ali com um monte de craques reunidos no elenco, no mesmo time, um monte de talentos, o Flamengo acabou vencendo na raça dos seus jogadores. Tanto individualmente como coletivamente, porque é muito talento reunido num só time, num só lugar. Então, consequentemente, o Flamengo vence ali o jogo nos detalhes, com jogadores muito talentosos, medalhões decidindo o jogo. E os jogadores do Botafogo, eles queriam apitar o jogo. Aos 21 minutos tínhamos uma pressão do Botafogo para cima do Flamengo, mas acabou dando em nada. E o Flamengo não conseguia jogar. O Flamengo chegava à intermediária e perdia a bola. Aí vinha o Botafogo no contra-ataque. E aí o gol do Flamengo saiu no detalhe novamente. A qualidade de jogadores do Flamengo é muito grande. Cebolinha, Arrascaeta, Pedro e Luiz Araújo.
2-0 Mengão, na qualidade, na técnica e na raça de seus jogadores. Agora, nação Filipuis, ele tem que se convencer que os titulares do Flamengo são Luiz Araújo e Pedro, incontestavelmente. E o Cebolinha tem que ganhar mais chances. Era um Flamengo mais ofensivo, um Flamengo que tinha mais qualidade depois das mudanças, e era um Flamengo que precisava vencer. O Bragantino jogou meio tempo em São Paulo, segundo tempo assistiu o Palmeiras jogar, Palmeiras virou o jogo. Então o Flamengo tinha que fazer a parte dele. Aí sai Arrascaeta e entra Carrascal. Carrascal é um bom jogador, é uma baita contratação do Flamengo. E aí, após a entrada de Pulgar e de Cebolinha, o Flamengo melhorou em campo. Cebolinha vinha bem em campo, voltou a sentir e saiu de maca, saiu ali provavelmente lesionado. É uma coisa que preocupa a torcida do Flamengo e tanto que é o Filipe Luiz também. Porque a Cebolinha vem sofrendo bastante com lesões nesse tempo que ele tá no Flamengo. Aí entra Michael e o Plata. O Plata entra e já deixa o dele, depois de uma linda assistência do Carrascal. Flamengo 3-0. O que me decepciona no meio de tudo isso, nação, é a contratação mais cara da história do Flamengo. Samuelino muito mal em campo, não jogou nada, não vem jogando bem há vários jogos mesmo. Chegou no Flamengo, fez 2 jogos bons e depois ali sumiu dentro de campo. Depois que ele saiu do jogo de hoje, o Flamengo melhorou, o Flamengo conseguiu fazer os gols. Mas enfim, nação. Então, amigos do canal Mundo do Flamengo, o Flamengo fez a parte dele, o Flamengo venceu. As atenções agora voltam-se para final de semana, voltam-se para domingo contra o Palmeiras. O Flamengo volta bem da data FIFA, né, o que preocupava eu, não só como eu, mas todos os torcedores. Porque todo jogo pós-data FIFA, o Flamengo joga muito mal. Hoje o Flamengo não fez um jogo excepcional, não fez um jogo brilhante, mas fez o que tinha que fazer para vencer. E amigos do canal Mundo do Flamengo, todo mundo viu o Filipe Luiz ali gritando na beira de campo, pedindo pro time do Flamengo fazer jogadas em profundidade, lançamentos em profundidade, inversão de jogadas no campo. E o time do Flamengo não fez isso. O time do Flamengo simplesmente ignorou o Filipe Luiz e continuou ali no toquinho de bola. Então o Filipe Luiz é um treinador que não tem comando, não tem poder de decisão, não tem poder de comando nesse time do Flamengo. E aí é o que eu falo, é mais um dos motivos que entra na minha tese que o Filipe Luiz tem que sair do Flamengo. Porque é um treinador que não tem poder de decisão. O Flamengo ganhou no talento, o Flamengo ganhou na qualidade de seus jogadores. Não jogou bem, mas venceu bem e tinha que vencer. Agora o Flamengo está 3 pontos atrás do Palmeiras, está em segundo lugar. Tem duelo decisivo no domingo contra o próprio Palmeiras do Maracanã. Só para lembrar que o Flamengo venceu o primeiro jogo do primeiro turno contra o Palmeiras lá no Allianz Parque. Então o Flamengo tem que ir pro Maracanã, tem que vencer bem. Maracanã vai estar lotado, o Flamengo tem que fazer o que ele fez hoje, tem que jogar bem. Apesar que hoje não jogou bem, mas venceu bem. Vencendo é o que importa pro Flamengo. O que importa pro Flamengo nesse momento são os 6 pontos. Porque o Flamengo já oscilou demais nesse Brasileirão. Perdeu pontos que não podia perder. Então qualquer ponto agora é lucro. Até a próxima então. Abraços, amigos do canal Mundo do Flamengo.